Olá, gente, tudo bom? Nesta aula eu vou mostrar o passo a passo para você aprender simplificação de frações. Simplificar a fração, gente, é escrever a fração de uma maneira mais simples, com números menores. E para que isso aconteça, nós vamos dividir o numerador e o denominador por divisores comuns, obtendo assim frações equivalentes. Neste canal, eu já postei um vídeo sobre frações equivalentes. Se você ainda não assistiu, vou deixar a indicação aqui para você assistir. Combinado? Vamos iniciar aqui. No primeiro exemplo, eu tenho uma fração 2/8. Como é que eu vou simplificar essa fração? Primeiro, eu vou procurar na minha cabeça qual é o divisor comum do 2 e do 8. Lembrando dos critérios de divisibilidade. Todo número par divide para 2. Então, o 2 é par, o 8 também é par. Então, eu vou iniciar essa simplificação dividindo a fração por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 8 dividido para 2 dá 4. Tenho agora a fração 1/4. Veja que são números mais simples, menores. 1 é menor que o 2, o 4 é menor que o 8. Quando encontramos uma fração cujo numerador ou denominador é 1, isso quer dizer que a fração não pode mais ser simplificada. Por quê? O 1 só dá para dividir para 1. Se eu dividir 1 para 1, eu vou encontrar 1. 4 dividido para 1, 4. Então, eu vou encontrar a mesma fração. Não vai mudar nada. Certo, gente? Então, esta fração que não pode mais ser simplificada, ela recebe o nome de fração irredutível. Isso quer dizer que ela não muda mais, é a resposta final. 1/4 é uma fração equivalente a 2/8, ok? Segundo exemplo, 12/18. O 12 é par, o 18 também par. Isso quer dizer que dá para dividir para 2. 12 dividido para 2 dá 6. 18 dividido para 2 dá 9. Tem uma fração 6/9. Será que essa fração tem um divisor comum? O 9 eu sei que dá para dividir para 3, certo? O 6 eu sei que dá para dividir para 2. Agora, veja só, não pode acontecer isso. O divisor que você usar no numerador tem que ser o mesmo que você usar no denominador. Eles têm que ser iguais. E aqui estão diferentes. Então, isso não pode acontecer, certo, gente? Mas aí eu percebo o seguinte, que o 6 também dá para dividir para 3, certo? Então, aqui eu vou dividir a fração 6/9 por 3. Tudo bem? Agora sim, estão iguais. E 6 dividido para 3 dá 2. 9 dividido para 3 dá 3. 2/3. Bom, 2 é primo, o 3 também é primo, e todo número primo só dá para dividir para 1 e para ele mesmo. Desta forma, aqui nós temos a fração irredutível. Ela não pode mais ser simplificada. Ok, gente? Então, veja que aqui no segundo exemplo, eu fiz duas simplificações. Poderia fazer apenas uma, fazer direto e já chegar na resposta final. Bom, se você conhece a tabuada de cor e salteado, fica fácil. Qual é o divisor comum do 12 e do 18? É o 6. Se eu dividir aqui 12 por 6, eu vou encontrar 2. Se eu dividir o 18 por 6, eu vou encontrar 3. Veja que é a resposta, 2/3. Agora, se você não sabe qual é o máximo divisor comum do numerador e do denominador, você vai simplificando devagarinho, várias vezes, que vai encontrar o resultado, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Aqui eu tenho 45 e 105. São números ímpares. Então, já não posso iniciar dividindo por 2. Será que dá para dividir para 3? Vamos verificar. 4 com 5 dá 9.
9 divide 3, então 45 também divide 3. 105, aqui eu tenho 1 mais 5, 6. 6 divide 3, certo? Então, esta fração eu vou iniciar a simplificação por 3. 45 dividido por 3 dá 15. E 105 dividido por 3 dá 35. Bom, 15 e 35. Qual é o divisor comum entre esses dois números? Bom, o 15 dá para dividir para 3 e por 5. O 35 dá para dividir por 5 e por 7. Isso quer dizer que o divisor comum do 15 e do 35 é o 5. Os dois terminaram em 5, então dá para dividir por 5. 15 dividido para 5 dá 3. 35 dividido por 5, 7. Veja só, 3 sétimos, dois números primos. Então, aqui está a resposta, a fração irredutível. Simplifiquei duas vezes. Se eu tivesse dividido o 35 e o 105 por 15, que é o máximo divisor comum, eu já encontraria a resposta direto. Mas tudo bem fazer assim várias simplificações sucessivas, ok? Vamos para o quarto exemplo. 36 e 60. 36 é par, 60 também é par. Então, dá para dividir para 2. 36 dividido para 2 dá 18. 60 dividido para 2 dá 30. 18 e 30 são pares. Então, eu vou dividir mais uma vez por 2. 18 dividido para 2, 9. 30 dividido para 2, 15. Agora, 9 e 15 não dá para dividir para 2. Qual é o máximo divisor comum entre o 9 e o 15? É o 3. Então, aqui eu divido para 3, aqui também. 9 dividido para 3, 3. 15 dividido para 3, 5. 3 e 5 são primos, então, concluí a simplificação. Esta fração é a fração irredutível, aquela que não muda mais. Último exemplo, 150 e 400. Gente, esse aqui é fácil. Quando o numerador e o denominador terminar em 0, você vai simplificar por 10, certo? Então, basta cancelar esses dois últimos zeros. Esse aqui não, certo? Só pode simplificar quantidades iguais. Então, no numerador só tem um zero, eu só posso cancelar com um dos zeros do denominador, certo? Eu simplifiquei aqui por 10. Agora, eu tenho 15 e 40. Qual é o número que dá para dividir o 15 e o 40 ao mesmo tempo? Veja, o 40 é par, dá para 2, mas o 15 não. Então, não posso iniciar por 2. Por 3, o 15 dá para dividir para 3, mas o 40 não, certo? Então, qual é o número que eu divido o 15 e o 40? Dá o 5. Então, aqui eu vou dividir por 5, aqui também por 5. 15 dividido para 5, 3. 40 dividido para 5, 8. 3 oitavos. O 3 é primo, só dá para dividir para 1 e para ele mesmo. O 8 não dá para dividir para 3. Isso quer dizer que temos aqui a fração irredutível, que é a resposta final. Ok, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei responder. E se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos.